Primeiramente, eu vou falar sobre o que você precisa ter para trabalhar com troca de óleo. Primeiramente, você tem que ter o conhecimento. Então, vou colocar aqui. Você precisa ter o conhecimento. Porque se você for de repente, fazer uma troca de óleo de câmbio sem o conhecimento, você pode arrumar problemas, você pode até estragar um câmbio por não saber fazer a troca, não saber colocar o óleo certo, o filtro certo, não saber. Cada carro tem o seu processo para trocar óleo, e às vezes, se você for fazer uma troca de óleo de um determinado câmbio e você não saber esse processo, você pode, de repente, fundir o câmbio e ter um prejuízo muito grande para a sua oficina, tá bom? Então, primeiramente, você não pode fazer uma troca de óleo de câmbio automático sem ter o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento, primeiramente, do produto. Que produto? Que filtro usa nesse câmbio? Eu preciso primeiramente saber que câmbio usa nesse carro e que filtro usa nesse câmbio e nesse carro, exatamente nesse modelo e motorização. Então, preciso saber filtro, né? Filtro, que óleo usa nesse câmbio? Porque o óleo automático, o óleo que se usa em câmbio automático, é muito importante ter esse conhecimento, porque o mesmo óleo que usa num câmbio não necessariamente vai usar no outro câmbio. Então, existe aí pelo menos dois tipos de câmbio, que é o câmbio automático, que é o câmbio automático convencional e o câmbio CVT. Então, vou colocar aqui o câmbio automático e o câmbio CVT. Os câmbios automáticos, eles vão usar o óleo ATF. Porém, existe muitas homologações de óleo ATF. Então, de acordo com o fabricante daquele câmbio, ele traz no seu manual que ele usa, vai estar escrito lá, esse câmbio utiliza a homologação tal. Por exemplo, o câmbio, vou colocar um exemplo aqui, o câmbio do Onix 2012. O Onix 2012, ele vai usar o óleo, a homologação Dextron 6. O Corolla 2006 já vai usar o óleo o Corolla 2006 usa o óleo tipo 4. Então, você precisa ter esse conhecimento para não colocar óleo errado no câmbio, para não diminuir a vida útil do câmbio, porque afinal, se você está fazendo uma troca de óleo de um câmbio automático, é para você aumentar a vida útil desse câmbio e não diminuir, certo? Já o câmbio CVT, esse câmbio, o mecanismo dele é diferente, porque ele para transferir a velocidade de um eixo para o outro dentro do câmbio, ele utiliza uma corrente metálica ou uma correia metálica. Então ele precisa de um óleo que tenha um coeficiente de atrito muito elevado, para suportar todo aquele atrito que metal com metal fica sempre tracionando ali, e a pressão das polias é muito grande, faz com que a pressão, o atrito ali seja muito forte. Então o óleo ele tem que prevenir
o desgaste metálico. Então, o CVT é muito diferente do óleo ATF. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O Corolla 2016, ele vai usar o óleo com a homologação FE. Ele vai utilizar o Corolla 2016, ele vai utilizar o óleo CVT, homologação FE, tá? Então, assim, é muito importante o conhecimento do produto. Tem filtro, tem câmbio que não se troca o filtro na troca de óleo. O câmbio do Onix é um exemplo disso. Ele usa esse óleo Dexon 6, ATF, e na troca de óleo você não troca o filtro dele. Por quê? Porque para trocar o óleo desse câmbio, você tem que tirar fora do veículo e tem que desmontar o câmbio inteiro, abrir as duas carcaças, tirar a bomba de óleo fora, daí sim você consegue trocar o filtro. Já o Corolla, seguindo esse exemplo aqui, o Corolla 2016, ele sim tem acesso ao filtro. Então você, numa troca de óleo do Corolla CVT 2016, você tem que erguer o carro, tem que tirar o cárter, lavar os ímãs, trocar o filtro e montar de volta para depois fazer a troca de óleo, tá bom? Então, para trabalhar com troca de óleo de câmbio automático, você precisa ter também conhecimento sobre o funcionamento do câmbio que você está fazendo o serviço, tá? Porque, como eu acabei de explicar, o câmbio automático convencional tem um tipo de funcionamento e o câmbio CVT tem outro tipo de funcionamento. Por quê? Você precisa saber o funcionamento só para fazer a troca. Porque cada câmbio tem um processo para você fazer a troca de óleo, para você conectar os adaptadores e permitir que o óleo velho saia e o óleo novo entre através da máquina. Então a máquina ela é acoplada no sistema através dos adaptadores, né? Cada câmbio tem o seu. Então é importante você saber, por exemplo, a maioria dos carros vão ter duas mangueiras, uma que leva para o radiador e outra que traz do radiador para o câmbio. Então você tem que saber qual é o fluxo do óleo que está passando ali para você conectar o adaptador, certo? Além disso, você tem que ter o processo também. Você tem que saber qual é a ferramenta que você vai colocar o adaptador e qual é também, em quantos graus que você vai aferir o nível daquele câmbio. E também você precisa ter o conhecimento da aplicação, que eu já falei aqui, né? Cada câmbio vai ter um tipo de óleo e um tipo de filtro também. Tem câmbio que usa um filtro com o seu elemento filtrante dele de espuma, um tipo de espuma lá, e também tem uns que utilizam o elemento filtrante, uma telinha de aço. Então, cada um tem sua aplicação e é importante você saber da aplicação, certo? Então, o primeiro ponto aqui, a gente aprendeu que é o conhecimento que você precisa ter. Quer trabalhar com troca de óleo de câmbio automático? Esse mundo é bem interessante, mas você precisa ter o conhecimento. Depois a gente vai precisar ter ferramentas. Que tipo de ferramenta? Basicamente, você precisa saber se aquele câmbio está bom. E como que a gente sabe se esse câmbio está bom? Primeiramente com um aparelho, um scanner, que você consiga. O objetivo é checar a eletrônica do câmbio. Checar a eletrônica, se tem falha elétrica, se tem algum código de falha, se tem algum problema. Se tiver problema, o recomendado é não fazer a troca de óleo, tá bom? E
Outro tipo de ferramenta, na verdade, seguindo aquele mesmo raciocínio, você precisa saber se o carro tem falha, você precisa, se não tiver falha, você precisa simplesmente ir lá e fazer a troca. Para isso, você vai precisar do scanner para fazer a checagem da parte eletrônica do câmbio, e você vai precisar também fazer a troca em si. E como que se faz a troca em si? O ideal é que você tenha uma máquina específica para trocar óleo. Vou até colocar aqui. Uma máquina. Por quê? Porque a máquina ela vai garantir ali que ao mesmo tempo você tem que manuseá-la corretamente, mas que ao mesmo tempo que o óleo velho vai sair do carro, você já consiga injetar também o óleo novo, e você também consegue com a máquina fazer o processo do flushing, né? Colocando o produto lá dentro dela, e ela joga para dentro do sistema e consiga seguir o passo a passo ali do flushing e fazer a limpeza do sistema do câmbio automático ali. Então a máquina é muito importante. Você consegue fazer a troca sem a máquina? Dependendo do carro, consegue. Mas dá muito mais trabalho, o cliente não vai depositar fé em você, e esse processo vai ficar bem arriscado também. Você tem que saber bem o que está fazendo para fazer sem a máquina, tá bom? E para fazer a troca, você tem que erguer o carro, né? Erguer o veículo, porque você tem que ter acesso aos conectores, né? A conectar os adaptadores da máquina. Dependendo do filtro, você tem que tirar o cárter que fica embaixo, então você tem que erguer o carro para ficar um serviço bacana, né? E no final de tudo, muitos carros vão ter o processo de verificação de nível dele é por vareta. Então você abre o capô e verifica ali o nível pela vareta. Mas alguns, o nível é feito por baixo. Então você tem que ter uma ferramenta para erguer o veículo. De preferência, um elevador. O elevador, você consegue trabalhar sem um elevador, tranquilo. Mas você sofre muito mais, o serviço demora mais, e além de ficar também perigoso, né? Mas também você pode, se você está começando, você pode simplesmente ter um jacaré e cavaletes ou preguiça, né? Então já falamos do conhecimento, já falamos das ferramentas, e agora falta a gente falar do terceiro pilar, que é cliente. Para você trabalhar com troca de óleo de câmbio automático, você precisa ter cliente também. E o cliente você consegue captar de várias formas, né? Se você já tem uma oficina mecânica, por exemplo, e você pode muito bem aproveitar que esse carro já foi lá para fazer um outro tipo de serviço, você vai lá e vai examinar e vai ver se esse óleo já foi trocado alguma vez, ou se tem mais de 50 mil quilômetros já foi trocado. Você vai e colhe uma amostra dele. Tem várias estratégias, né? Mas você pode colher uma amostra desse óleo, mostrar através da cor, mostrar para o cliente e falar: olha, esse óleo aqui provavelmente ele já nunca foi trocado, ou já tem mais de 50 mil rodados, e é muito importante para fazer a prevenção do câmbio, né? Então você vai fazer todo esse esclarecimento para ele, mostrar a importância da troca de óleo do câmbio automático, e questão de valor também. E assim, ele aprovando, você tem também o cliente, e aí você já pode trabalhar com troca de óleo de câmbio automático.